sobre a vitória na obediência. Eu falei um pouquinho disso na semana passada. Eu até falei para vocês que eu não sei se isso aí viraria uma série, mas tem algumas coisas que eu gostaria de acrescentar no que foi falado no domingo passado, e algumas coisas que eu ouvi, algumas coisas que eu vi, e eu creio que vai fortalecer algumas coisas em nós, né? A gente precisa ser fortalecidos em algumas áreas. E uma das coisas que eu falei na semana passada foi sobre o que Samuel falou para o rei Saul. E antes disso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 23 de 2 Reis. Segundo Reis, capítulo 23, no versículo 25. Segundo Reis, todo mundo sabe que é depois de... Glória a Deus, aleluia. Igreja sábia. Sabe manejar a espada, aleluia. A espada afiada. Então está assim no capítulo 23 do livro de 2 Reis, no versículo 25, está escrito assim na minha versão. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que ele se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Amém, igreja? Está falando do rei Josias aqui. O rei Josias, que foi um rei que foi colocado como rei com 8 anos de idade. Diz a palavra de Deus que com 18 anos de reinado, mais ou menos 20 e poucos anos, ele foi apresentado ao livro da lei. E diz a palavra de Deus que quando ele foi apresentado a esse livro da lei, um menino, já um rapaz, que tinha tido um pai e um avô, que tinha tido um reinado contrário à palavra de Deus, esse menino, quando é apresentado ao livro da lei, diz a palavra que ele rasga as suas vestes, arrependido de tudo aquilo que ele havia feito. E isso é que muda e transforma a vida dele, essa atitude que ele teve, de arrependido rasgar as suas vestes. Diz a palavra que ele chorou e rasgou as suas vestes. E que Deus, naquele lugar, viu o seu choro, o seu arrependimento e a sua atitude. E isso fez com que Deus, olhando aquela atitude, aquele comportamento, tivesse uma atitude concernente à atitude do rei Josias. A gente vai falar um pouco sobre isso. A gente está falando sobre vitória na obediência. Isso aqui é um ato de obediência que o rei Josias fez naquele momento. Ele percebeu o quanto ele tinha vivido contrário à palavra da lei, ao livro da lei, e naquele momento, dentro dele, algo aconteceu. É como se ele tivesse dito: Deus, quanto tempo eu levei errando contra ti, pecando contra ti, me perdoa, porque eu quero viver te obedecendo. Eu quero viver em obediência a ti. E ali, naquele momento, Deus ouviu aquela oração e viu aquela atitude do rei Josias, e aquilo tudo mudou. Algumas vezes a gente se arrepende de coisas. Outras tantas vezes a gente guarda algumas coisas em gavetas escondidas. E essas gavetas escondidas precisam ser abertas hoje. Para a glória do nome de Jesus. Abrir gavetas escondidas. Aquelas coisas que a gente acha que se arrependeu. E algumas vezes a gente levanta como se fossem troféus. Algumas coisas que a gente acha que pediu perdão, mas que nós carregamos na prática. E algumas vezes. E às vezes nem nos arrependemos. Porque às vezes a gente se ilude achando que estamos agradando a Deus. Que nós possamos ter um comportamento e uma atitude de completa rendição a Deus. Para que possamos fazer, pensar e falar aquilo que Deus nos instrui. Amém? Glória a Deus por isso. E eu estou falando para mim também. Que algumas vezes eu tenho consciência de que algumas vezes eu cometo falhas e eu preciso ser rápido no arrependimento. Rápido. Para que eu não aprenda que aquilo foi agradável a Deus, porque Ele não me fulminou. E a gente vai acostumando. Pastor, que palavra é essa, pastor? Estamos chegando nos últimos dias.
precisamos estar de pé, manejando bem a espada, como vocês fizeram aqui, né? Dizendo que 2 Reis é depois de 1 Reis, manuseando bem a espada. Eu falei para vocês que eu tive um amigo, né? Que nas reuniões que nós tínhamos, vem aí, capítulo tal, do livro tal, aí a pessoa não tinha ainda o hábito, né? Ficava lá se enrolando todo na Bíblia, e ele dizia assim, deixa ele se cortar, vai, se corta aí, se corta na espada. E aí o irmão ficava lá, a gente dava orientação, né? Era uma forma do irmão, que era novo convertido, e às vezes não tinha muito hábito de manusear a Bíblia, né? E ele falava assim, deixa ele se cortar, que a gente se corte na palavra de Deus, no manuseio. Em dado momento a gente já saiba, mesmo que a gente brinque aqui, a gente saiba mesmo que 2 Reis é depois de 1 Reis, porque a gente tem a palavra dentro da gente, para fazer com que a gente ande no centro da vontade de Deus. Amém, igreja? Você sabe que eu amo vocês, né? E amo mesmo. Não é conversa fiada de pastor, não. Amém. E só para recapitular o que nós falamos no domingo, eu coloquei para vocês essa passagem. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de camelos. Ele estava falando para o rei Saul isso aí. O rei Saul tinha recebido uma ordem, dita pelo profeta Samuel, de que fosse à batalha contra os amalequitas, e na batalha contra os amalequitas ele matasse todo mundo. Homens, mulheres, crianças e animais. Só que o rei Saul, na sua sabedoria pessoal, matou geral, alguns deixou vivos, e animais saudáveis ele não matou. Ele guardou. E quando o profeta recebeu a palavra de Deus dizendo que ele havia desobedecido, que Saul havia desobedecido, o profeta foi ter com Saul. E Saul disse, não, é verdade, mas é que eu, guardei esses animais. E Saul falou para ele, e o profeta Samuel falou para Saul, Saul, não faz isso não. Deixa de ser vacilão, isso é na minha versão. Deixa de ser vacilão, Saul. Você agora está perdendo o seu reinado para um homem que obedece. Estava entregando o rei para Davi, por causa da desobediência de um homem que quis fazer aquilo que ele achou que deveria. E tinha até motivos, né? Tinha como explicar, não, é porque, mais ou menos assim, aí a gente fez assim, e aí eu acabei fazendo, entende? Então, vamos embora. E Samuel falou assim, não vamos embora não, cara. Você vai ter que pagar pela sua desobediência. Eu estou falando para vocês que algumas vezes a gente faz coisas cheias de razão. Consegue até justificar as coisas que a gente faz nas nossas vidas. Mas se a justificativa não for a obediência à palavra, não faça. Eu fiz porque eu fiz para obedecer. A palavra de Deus me diz assim. Porque está assim escrito para mim. E a gente vai e faz. Ainda que você esteja cheio de razão, cheio de motivos para fazer aquilo que está na sua frente, não faça se a palavra de Deus não disser para fazer. Amém? Se o Espírito Santo não disser para fazer. Amém? Desse jeito. Então, foi assim que Samuel falou. E eu falei também no domingo passado que o primeiro passo para a obediência é saber a quem obedecemos. Como é que eu vou obedecer quem não conheço? E aí eu continuei dizendo que eu coloquei a palavra em Êxodo, um versículo em Êxodo, capítulo 3, no versículo 3, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual o nome dele, que lhes direi? Então, a resposta de Deus foi assim, eu sou. O eu sou te enviou. Deus estava se apresentando ali e se apresentando para o povo, dizendo assim, olha, eu sou o Deus
que fez uma aliança com Abraão, uma aliança abrâmica, e esta aliança permanece até hoje. E eu sou o Deus que vou libertar vocês. Está se apresentando a eles. Então o povo sabia quem era. Olha, esse Deus a gente conhece. Porque foi a esse Deus que nós clamamos aqui. Porque diz a palavra de Deus em Êxodo, dizendo assim, olha, o clamor do meu povo, Deus falando com Moisés na sarça ardente, que não se consumia. Deus disse para Moisés, Moisés, o clamor do meu povo. Você é povo de Deus? O clamor, o nosso clamor, sempre vai chegar a Deus. E Ele vai sempre nos socorrer. Então, permaneçamos em obediência, confiando que Ele sempre vai nos dar a resposta, vai nos socorrer, vai nos sustentar. O clamor do meu povo chegou até a mim. Ele falou, vai lá, Moisés, eu vou te usar para libertar o meu povo. E diga quem eu sou. Eu sou. Amém, igreja? Foi assim que a gente falou, mais ou menos assim que a gente falou no domingo. Está recapitulando. A obediência e submissão a Deus nos faz permanecer no melhor lugar, que é o centro da vontade dEle. Ficou um D dele ali, mas é só para reforçar. Na vontade dEle. Esse é o centro da vontade de Deus. A vontade dEle sendo feita por nós. A gente permanece no centro da vontade dEle, que é o melhor lugar. Algumas vezes a gente quer escolher. E na nossa escolha a gente pode errar. E provavelmente, nós vamos ter que colher dos nossos equívocos. Amém. Vai ter que ser assim, para que a gente aprenda a depender dEle, confiar nele. No centro da vontade de Deus, somos guardados e protegidos. Amém? E eu falei sobre 3 coisas. Falei sobre a certeza da obediência nos traz paz e a convicção de que, embora não sejamos acusados pelo inferno, nós sejamos acusados pelo inferno, não existe nenhuma condenação contra nós. Amém? Não existe nenhuma condenação. Nós estamos em Cristo Jesus. O escrito de dívida foi, cancelado, foi pago na cruz. Então, não existe condenação para nenhum de nós. Amém? Você está em Cristo Jesus, não há condenação contra você. Eu falei também, o segundo item foi, nos encoraja a prosseguir mesmo em meio às aflições. Porque nós temos a convicção da obediência. Estamos obedecendo. Como vai ser, eu sei, o final é a vitória. E esse meio aqui? Amém, aleluia, vamos embora. Deus está comigo, hein? Adorou aqui, dizendo, na certeza de que Deus está aqui. Deus está conosco. A gente vai prosseguir. Vai prosseguir. Ainda que muitas coisas tentam te parar. Vão tentar te parar. É o inferno querendo te parar. Porque ele sabe, no posicionamento que você tem, ele não pode te vencer. Então, ele quer te tirar desse posicionamento. Ele vai inventar coisas. Vai inventar um monte de coisa, para que você saia do posicionamento e fique mais frágil para ele, tocar em você. Mas você não vai sair, amém? Eu falei também na terceira, as nossas orações passam a ser mais assertivas. E por que eu coloquei isso? Algumas vezes, a gente não tem tanta convicção de que estamos em obediência, ou que se errei, ou se não fiz. E, nesse momento, a gente começa a fazer uma oração meio meia-boca. Oh, Deus, Pai, você começa a falar de um jeito sem muita convicção. Bom, foi assim comigo, tá, gente? Não sei se é assim com você. Você não vai... Senhor, eu creio no nome de Jesus. Entendeu? Esse posicionamento começa a perder. Você começa a ficar meio... aquele gato manso que fica se arrastando assim pela perna das pessoas. Olha, Deus, se for da sua vontade... Não, a nossa oração tem que ser na convicção de que Deus nos ouve. O clamor do meu povo chegou até a mim. E eu falo com ele, Pai, eu creio na tua palavra. Eu creio na tua palavra. E já te agradeço. É assim. Você é assim, não é? Amém. A gente tem a certeza. Convicção. A nossa oração é assertiva. E aí eu começo a mensagem de hoje. Amém. Vai dar tempo, né? Aleluia. E eu começo colocando essa tela, porque você precisa ter a certeza agora de que o inferno sempre vai te tentar. O inferno não vai parar de tentar te parar.
Não vai parar. Ele vai ficar. Mas, pastor, o diabo está furioso comigo. Comigo também. Com todos vocês. Mas pode ficar. O problema é dele. Vai ter que tomar remédio para pressão, um monte de coisa. O problema é dele. Não é só com você, não. Eu lembro de um pastor pregando, assim, eu quero que a minha foto esteja lá diante de Satanás, para ele ficar querendo me pegar. Ele vai sofrer porque ele não vai me pegar. Entende? Ele não vai parar de tentar você, não vai parar. Até o dia dele ser jogado, aleluia, lá naquele mar louco, no abismo, e ficar lá preso. Mas, enquanto isso, a gente vai vencendo, amém? E ele chorando. De novo eu perdi. Como é que eu faço para vencer aquele povo? Faz mais nada não, Satanás, desiste. Entende o que eu estou falando? Ele vai fazer isso o tempo todo, gente. Você acordou, ele vai estar... você vai dormir, você acorda outro dia. Mas você sabe, tem a convicção de que você sempre vai vencer. Porque você está dentro, como base da sua vida, a vitória de Cristo na cruz. E na vitória de Cristo na cruz, ele não pode te tocar, amém? Não pode te tocar. Ele só diz que vai te tocar. Ele não pode. Ele não é maluco. Ele não tem autoridade para isso. E no reino espiritual, todos eles sabem. Não pode tocar. É meu filho amado, não toca nele. Amém, igreja? Vou repetir, não toca nele. Aleluia, é assim com você. Amém? O inferno sempre vai tentar nos convencer a fazer a nossa própria vontade. Por quê? Ele vai usar um monte de armas que ele tem. O inferno tem armas. E a nossa própria vontade, muitas vezes, quer sobressair, né? A gente falou sobre o rei Saul, que foi a vontade dele. Vou preservar esses animais aqui, embora ele soubesse que tinha que matar. Vou preservar esses animais aqui porque, poxa, cheio de razão, né? Então o inferno vai usar muito isso. Vai nos dar razão. Vai falar, poxa, logo você não, poxa. Dando uma massageada no ego, né? Na sua autoestima. O que ela falou de você, não, você não merece isso. Logo você, aí você, é verdade. Se eu fosse você, eu ia lá agora. E você? Vou nada. Eu obedeço a palavra. Amém? Deus não mandou ir lá falar com ninguém, não. É assim que você faz. O meu Deus, o meu Pai, é o meu justo juiz. Olha a palavra, sendo liberada. Satanás, perdi de novo. Desse jeito. O inferno sempre vai tentar nos convencer a fazer a nossa própria vontade. Nós não vamos fazer, amém? Nós vamos fazer a vontade de Deus. E eu destaquei um versículo, para a gente dar uma olhadinha, e depois espremer ele um pouquinho. Está assim, E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Você sabe o contexto dessa passagem aí, né? Pedro tinha acabado de dizer, olha que tu és o Filho de Deus. E Jesus tinha, Pedro, sob esta palavra edificarei a minha igreja. Aí Pedro, sou o cara. Aí é sabido que Jesus ia ser preso. Aí Pedro, que é isso? Aí fala isso, chamando a parte, começou a reprová-lo. Poxa. Pedro pensou assim, vou dar um conselho para Jesus, né? Depois do que ele me falou, eu sou o cara. Jesus, chega aí. Essa é na minha versão, tá? Jesus, chega aí que eu vou te dar uma ideia. E deu essa ideia para Jesus. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Ou seja, ele estava dizendo assim, Jesus, você não vai para o sacrifício, não. Não vai se entregar pelo homem, não. Vai não, Jesus. Pense em você mesmo. Assim como eu estou pensando agora. Faça a sua escolha, Jesus.
E aí ele recebe um puxãozinho de orelha. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Olha isso. Jesus veio em obediência ao Pai. Em obediência até o fim, até a morte de cruz. Nenhum homem ia pará-lo. Nenhum pensamento, nenhum comportamento, nenhum acalanto, nenhum abraço e nenhum beijo. Você não vai, não. Ele veio disposto e ele obedeceu até o fim, aleluia. Ele obedeceu até o fim. Ele podia dizer: Pedro, é verdade, Pedro. Euzinho, vou não. Não podia fazer a sua própria vontade, ele não fez. O nosso Senhor obedeceu até o fim. E Pedro tomou um puxão de orelha. E o inferno vai fazer assim, ó. Sempre usa emoção, circunstância e autoestima para tentar nos parar. Sempre assim. Vai massagear o seu ego. Vai usar o seu choro algumas vezes. Olha, que tristeza a sua vida, né? Não tem mais jeito, está vendo? Porque você está chorando. Porque você está emocionado. Ou porque em algum momento você desestemperou, falou besteira, e ele vem: olha, está vendo? Também o que ela falou para você, o que você está passando é demais para você. Aí você: não. É demais para mim, mas para o meu Senhor não. É leve. É leve. As circunstâncias não me param, porque eu sei em quem tenho crido. Mais de ti, Senhor, menos de mim. Olha aí o bom combate. Não permita ser convencido pelo inferno. Ele vai massagear, vai usar a tua emoção, circunstância da sua vida e a tua autoestima para fazer com que você faça aquilo que você acha que precisa fazer. E muitas vezes você vai estar em desobediência à palavra. Permaneça crendo. Permaneça crendo. A sua vitória já chegou. Mas é o tempo de Deus. É da forma de Deus. É do jeito de Deus. A tua vitória já chegou. Apenas glorifique a Deus. Você está no centro da vontade de Deus. Dê glória a Deus. Repito, ele vai o tempo todo te dizer: olha, logo você, que eu lembro de você lá em 1972, entregando panfleto lá nas barcas, eram aquelas barcas abertas, e você entregou 1.256 panfletos. 3 pessoas se entregaram aí para esse moço aí, lembra disso? Agora ninguém te dá bom dia na igreja. É mesmo. Eu vou sair dessa igreja. Ninguém reconhece o meu trabalho. Eu fiz um trabalho de evangelismo. Eu trouxe para a igreja 222 membros. E agora? Eu não lidero nem um culto de sei lá o quê. Você está entendendo o que eu estou falando? O inferno é sagaz nisso. Sagaz. Muito sagaz. 6.000 anos, ele conhece o rosto da gente, inclusive. Ele manda um pensamento. Manda um pensamento. Se a gente acolher aquele pensamento, ele vai ficar olhando para o rosto de vocês. E o meu também. Ah lá, chorou. Então está dando certo. Aí ele manda um pensamento, você manda assim: eita, aleluia, meu Pai, eu sou teu filho, tu me amas, e eu te glorifico no nome de Jesus, porque eu estou no centro da tua vontade. Olha aí o combate. Olha o combate. Desse jeito. Desse jeito. Escuta aqui. Eu estou passando por isso, mas eu sei qual é o final. É a vitória em Cristo Jesus, o meu Senhor. Olha o combate. O bom combate. Ele vai tentar te convencer. Vai pegar tuas emoções. Vai dizer assim: você fez tudo isso e agora? Ele vai falar isso para você. Não creia nisso. Não creia nisso. Você sabe de onde você veio.
de onde Jesus te tirou. Você e nem eu merecemos nada disso. E hoje estamos de pé, cheios de saúde, podendo falar diretamente com o Pai. E isso que você faz hoje, eu também, lá atrás, no Velho Testamento, só o profeta, só o sumo sacerdote, aleluia. Sacerdote, olha, eu fiz isso, aquilo, outro. Vai lá, pede perdão, trouxe até um cordeiro aqui, aí entrega lá para o sumo sacerdote faz o holocausto. O povo querendo falar com Deus, não podia. O povo dizia assim, Moisés, sobe lá. O que ele falar para você, você diz para a gente. Olha isso, gente. E hoje, você, diante de Deus, do seu Pai, você fala, Pai, muito obrigado, Pai. Estamos aqui para te louvar. Obrigado pela tua presença, aleluia. Foi o que nós falamos aqui. Privilégio. Privilégio. Ele colocou você vivo hoje, nessa igreja, para você falar diretamente com Ele. Eu sou o teu filho amado e você tem prazer em mim. Eu te louvo, Pai. E você repete, obrigado pela tua presença, Pai. Entende? Então não adianta o inferno vir com você, olha, você é um coitado. Você não é coitado nenhum. Você é um filho amado de Deus. Você não é coitado. Você é um filho amado de Deus. Aleluia. Mateus capítulo 23, no versículo 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Esse versículo é profundo, porque ele diz assim, olha, não tenta ser aquilo que você acha que é, aquilo que as pessoas estão dizendo que você é. Você precisa ser aquilo que eu digo que você é. Você precisa ser aquela pessoa que eu construí para ser. E você só vai ser construído quando você perceber que o seu eu não vale nada. E você começa, nesse momento, a se humilhar diante de Deus. Deus, quebra esse vaso. Faz um vaso novo. Um vaso novo feito por Ti, Pai. Você e eu precisamos permitir ser construído por Deus, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio à tempestade. É você dizer para Deus, eu não consigo, mas Tu consegues. Eu quero ser para Ti, Senhor, um vaso novo. Faz de mim, Senhor, um vaso novo. Constantemente. Quem a si mesmo se exaltar, olha como eu sou. Eu entreguei 1.200 e sei lá quantos panfletos, folhetinhos. Olha, eu trouxe. Olha isso. Você está olhando para si mesmo. Quando você diz assim, Senhor, quem eu era? Não tinha nenhuma chance para mim. Eu vim do pecado. O que eu fazia, eu fedia. O Teu amor me alcançou. Tu me fizeste um filho, sem nenhuma condenação. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, que me fez um filho amado. Sem nenhuma culpa, sem nenhuma condenação. Eu não estou falando para você olhar para trás e ver a vida que você estava, não. Estou dizendo nada disso. Estou falando para você, igreja, pela sua gratidão a Deus. Para onde você e eu iríamos sem Jesus. Iríamos, nós não vamos mais, amém? Iríamos, não vamos mais. Amém, igreja? E aqui Jesus nos ensina, para que nós possamos ter a vida dele, a gente precisa se comportar, pensar e agir como ele. Ele está dizendo assim, ó, João capítulo 6, no versículo 38, porque eu desci do céu,
não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus, o nosso Senhor, veio aqui em obediência. E nós estamos aqui em obediência, amém? Você está em obediência? Então vamos obedecer. Estamos em obediência, vamos obedecer. A obediência nos traz vitória. A obediência nos cura. A obediência nos sara. A obediência nos faz vencer. Nos consola, nos conforta. Por quê? Estamos no centro da vontade de Deus, que tem consolo, tem paz, tem cura, tem alegria, tem vitória. Amém? E aí, precisamos experimentar o agir de Cristo em nossas vidas. E esse agir é a obediência ao Pai. Eu estou em obediência. Jesus Cristo está agindo em mim. Porque foi Ele mesmo que veio em obediência. E se lá no início a gente falou, olha, eu entreguei minha vida para Jesus. Jesus deu a sua vida por mim. É a vida dele que está em mim. Então eu obedeço. Às vezes é difícil, gente. Eu posso até concordar com alguns. Tem obediência que é difícil. Porque a gente está todo amarrado ainda com coisas, com manias, com pensamentos. E caramba, tem isso aqui. Eu vou falar de perdão. Oh, meu Deus, aleluia. Às vezes fica difícil perdoar o irmão. Porque o que o irmão fez durante tantos anos, difícil. Mas perdoa. Em obediência. Estava falando, acho que foi a Cláudia que falou para mim. Sei lá quem foi que falou. Deve ter sido ela. Sobre o Pai Nosso, né? Perdoar nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O Pai Nosso. Que é um modelo, né? Uma forma da gente orar. E aí foi dito isso para alguém. Eu falei isso uma vez também. Que tem uma frase que é dita aí, quem perdoa é Deus. É assim que vocês ouvem por aí? Quem perdoa é Deus. Aí um dia alguém falou isso para mim. Não, quem perdoa é Deus. Eu falei, então, como é que é o Pai Nosso? Fala para mim aí, Pai. Eu falei, pode repetir essa parte aqui? Perdoando as vossas ofensas como nós. Aí ele, meu Deus! Caramba! Isso aqui é um aleluia, tá? O caramba. Ele não era crente, não, quando eu falei isso para ele. E eu vou te fazer um parênteses aqui, porque esse homem, quando ele me chamou, ele falou assim, eu já contei isso mais ou menos, essa história aqui, acho que vai dar tempo. Ele me chamou, ele falou assim, você é um crente que eu confio. Eu falei, aleluia, glória a Deus. E ele é um policial, tal, e ele estava com um elefante nas costas aqui, dizendo que Deus não amava. Eu já contei isso aqui, eu não lembro. Eu já contei em outros lugares. Estava com um elefante nas costas, porque ele disse para mim, você sabe o que eu fiz, né? Eu falei, eu? O que eu fiz? Eu falei, não sei, conta para mim. Ele falou, já matei muita gente. Eu falei, matou? Matei muita gente. Eu falei, e daí? Aí, daí que Deus não me ama, não quer saber mais de mim. E, ao mesmo tempo, a gente entrou na questão do perdão e essas coisas todas. Enfim, eu estou contando isso para vocês que tem a ver com o perdão, né? E foi para ele que eu falei. Então, fala o Pai Nosso aí, que você conhece. Ele ele crê em outras coisas que não em Cristo. Crê em mais coisas paralelas. Ele falou, olha aí o Pai Nosso. É de Jesus. É de Jesus? É, Jesus que ensinou. Meu Deus, eu não sabia disso. Mas eu sei que naquele bate-papo lá, ele foi retirado um elefante das costas dele. Porque eu falei para ele sobre a autoridade que ele tinha como policial no estado do Rio de Janeiro e que as mortes foram de pessoas que não se submeteram à espada. Toda autoridade aqui na terra é constituída por Deus. Eu falei isso para ele. Você foi revestido de autoridade dado pelo governador do estado. E aquele, fora da lei, não se submeteu a você, veio a espada, ou seja, veio o fuzil, a pistola. Aí eu falei, tem um porém. Aqueles que se submeteram à tua autoridade não deveriam ser mortos. Aí ele fez assim, não, tudo bem. Eu falei, você não tem parte nesse sangue.
Depois eu vou me ater melhor nisso, né? A mensagem não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com perdão. Então, eu estou falando para vocês, ainda que seja difícil às vezes, a gente obedecer, mas precisamos obedecer. Amém? Precisamos obedecer. Porque é difícil você ir lá e pedir perdão para alguém que ficou 5 anos falando coisas de você, te tratando errado, te tratando de um monte de forma, e o inferno dizendo assim para você, você não merece isso. Você que é isso, você é gente boa demais, você tem um coração lindo, você usa perfume da Mercedes-Benz. Você usa perfume da Mercedes-Benz, você, poxa vida, logo você, aí você é mesmo. Não vou lá. Entende? O inferno ali, futucando a sua autoestima, o seu ego, e você não vai pedir perdão. Eu que tenho que pedir perdão? Pastor, é você. É você. Amém, igreja? É você que tem que pedir perdão. Em obediência. E a gente entra aqui no primeiro versículo que a gente leu na Bíblia, em 2 Reis, capítulo 22, no versículo 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. A gente leu isso lá no início, e eu expliquei mais ou menos o contexto. Aí é a resposta de Deus. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante a mim, também te ouvi, diz o Senhor. Deus respondendo a uma atitude, a um comportamento de alguém que se rendeu à palavra de Deus. Deus está falando isso para você também. Você se rendeu à palavra de Deus. Você se rendeu para Jesus. E Deus, o teu Pai, sempre vai ouvir a tua oração. Sempre. Vou repetir, o clamor do meu povo chegou até mim. O clamor do meu povo chegou até mim. Então você clama e o teu Pai te ouve. Foi assim que ele falou para Moisés. É se humilhando e se submetendo a Deus que obteremos a resposta que precisamos. Pastor, é sempre, sempre. A gente vai ter resposta de Deus. Quando a gente pegar o nosso eu, pode ter o diploma que quiser, gente. Pode ter lido a Bíblia 1.200 vezes. Pode ter entregue aí 1.400 folhetos. Estou me atendo a isso porque foi o começo do nosso bate-papo. Pode ter feito um monte de coisa na igreja. Eu formei a banda, os meninos de ouro do Senhor, e eu trouxe vários, eu ficava assim com o pastor. O pastor ficava até o culto da tarde, aí eu trazia comida, trazia até pente para pentear o cabelo do pastor, aleluia. Amém, glória a Deus, gente. Eu estou falando disso porque algumas vezes a gente pode ser enganado por ativismo, sabe? Porque a gente faz, eu sei que, eu estou falando assim, eu estou brincando com isso aqui, eu fico muito feliz com o carinho que a igreja tem por mim. Eu estou falando um exemplo de outros tantos lugares, assim. Eu sei que essa igreja é carinhosa e cuida bem de todos os membros, sem exceção. Não cuida dos pastores bem, cuida de todos os membros. E você percebe isso constantemente. Amém, igreja? Glória a Deus pela vida de vocês. Mas o que eu estou falando aqui é sobre o seu eu, o meu eu, que não pode crescer em meio a essas coisas. Amém? Tem que aprender com a Lúdia. A Lúdia botava aqui, ó. Botou aqui, ela só fazia assim, ó. Quem estava aqui na guarda-feira? A Lúdia era assim, ela botou e que só dava... Pum. Quando me submeto e obedeço a Deus, eu experimento o verdadeiro descanso que está na vitória de Cristo.
Existe um descanso, gente, na vitória de Cristo. Porque não tem mais o que fazer, só obedecer. Porque Cristo já fez. A gente canta aqui, ó, Cristo já venceu por nós, não é assim, ô Rafa? Aleluia. Mas não vou me atrever, não. A gente canta isso aqui. A batalha já foi ganha. Cristo já venceu por nós, assim? Tudo já venceu? Pô, Rafa. Cristo tudo já venceu. É assim? E a gente canta e às vezes a gente não vive. Você canta, chora, Cristo, a batalha já venceu. Mas deixa comigo, porque, oh, Jesus. Então, para de cantar isso aqui. Quando me submeto e obedeço a Deus, eu experimento o verdadeiro descanso, que está na vitória de Cristo. Descansa. Amém? Descansa. Descansa na vitória do seu Senhor. Ele venceu por você. E você aceitou essa vitória. Amém? Eu também. Se eu aceitei essa vitória, eu descanso. Não tem mais o que fazer, gente. Eu não vou caminhar para a cruz novamente. Porque eu estava em Cristo, você estava em Cristo na cruz, amém? Você foi sepultado com Cristo, amém? Você ressuscitou com Cristo? Amém. Você está em Cristo. Você está em Cristo. Aleluia. Aleluia. Queridos, abra a sua Bíblia no livro Romanos, capítulo 5. Livro de Romanos, capítulo 5. No versículo 19. Vamos começar do 18. Amém? Romanos 5, 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. E o 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência, quem pode dizer aleluia? De um só, muitos se tornarão justos. A obediência é de um só. A obediência do seu Senhor, Jesus. Ele obedeceu e fez de você ser um justo. Amém? Ele obedeceu. Adão desobedeceu, mas Jesus veio para obedecer. Obedeceu ao Pai e cumpriu tudo aquilo que tinha sido dito para ele fazer. Vai lá. E aí, como diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Vida em Deus. Vida com Deus. Através do seu Filho. Então, descansa no sacrifício de Jesus. Amém? Já vou terminar. Se os músicos quiserem vir, fiquem à vontade. Aleluia. A gente vem falando, igreja, sobre uma mudança, e essa mudança é interna. Não tem a ver com o que você apresenta fora, mas o que está dentro de você, o que está sendo mudado em você. E essa mudança no teu interior requer obediência, porque é uma construção interna que Deus está fazendo. Na sua obediência, essa construção vai avançando, tijolo por tijolo. Porque uma vez que você queira fazer aquilo que você quer no seu coração, é como você fala assim, olha, esse tijolo eu não quero não, tá? Bota esse aqui. Mas esse tijolo pode ser um tijolo de papel, que não aguenta nada. O tijolo na construção tem que ser o tijolo que Jesus Cristo está colocando. A construção do seu eu interior, homem interior. Obedecendo, obedecendo, obedecendo. Amém? E para terminar,
quero colocar esse versículo para mim e para você. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Todo homem. Obediência. O teu Senhor declarou que não veio aqui para fazer a própria vontade dele, e é o teu Senhor, é o meu Senhor. E por que nós não podemos ser assim também? Se nós temos a vida dele em nós, de ser obediente ao Pai. Porque qual o pai que vai fazer com que o filho obedeça para que o filho vá mal? Qual pai? Meu filho, eu vou colocar uma venda nos seus olhos. E você vai correr pela 5 de julho. Vai até a praia, sem parar, com venda nos olhos. Qual o pai que vai fazer isso? E o filho vai obedecer, cruzando até a praia. Consegue imaginar o desastre? Mas um pai vai pegar na mão do seu filho e vai dizer: filho, vem comigo, que eu vou te levar. E o filho, sabiamente, vai dar suas mãos para o pai e vai permitir ser guiado pelo pai, em obediência. Em obediência. O filho que tira a mão do pai, não se submete à direção do pai, vai correr nas suas próprias pernas. Imagina o desastre. Imagina o desastre. Eu estou colocando a 5 de julho até a praia. Imagina o desastre. Não, eu vou viver na minha escolha. Eu não quero, porque eu sei como eu faço. Mal sabe ele, que ele está com venda nos olhos. Ele vai correr por esses cruzamentos que estão aí. Que desastre. Mas nós somos os filhos que pegamos na mão do nosso Pai. Somos guiados por Ele. Todos os dias. Vou repetir. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Amém, igreja? Fica de pé, igreja, em nome de Jesus.